Nath. É um prazer tê-la hoje aqui, né, conosco nessa live. Começo aí pedindo desculpas ao pessoal que estavam esperando aí pelo YouTube. Na verdade, eu tive um problema com conexão. E aí, confesso que eu entrei em desespero e falei, Nath, vamos tentar pelo Insta, né? O pessoal começou a me mandar mensagem perguntando. E aí, para não deixá-los na mão, né, mudamos para cá. E aí, automaticamente, estaremos gravando e lanço no YouTube posteriormente e aviso vocês, para que vocês consigam aí, posteriormente, assistir. Então, quero agradecer mais uma vez. Acho que todo mundo me conhece, né? Elvira enfermeira. Trabalho, né, no Hospital da Unimed Sul Paulista, aqui em Itapetininga. Atualmente estou terminando o doutorado, né, dou aula também aqui na UniFSP. Estou muito feliz com a Nath, é uma parceira de longa data, então estou muito feliz de tê-la aqui. Vou deixar para você, Nath, se apresentar, né, que é um orgulho. Obrigada. Imagina, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, nessa noite aí, dessa nova versão que nós estamos vivendo, que é de forma online, mas de forma online mais próximos, né? Então, para me apresentar, eu sou a Natália Barros, tenho aí um tempo de formação na área, mais ou menos uns 10 anos, trabalhando com prevenção e tratamento de feridas. Então, a minha especialização é estomoterapia, eu fiz, né, estomoterapia, fiz a dermatoterapia também, então gosto muito dessa área, gosto muito de trabalhar aí nos cuidados com a pele, nos cuidados com o paciente ali na assistencial da prevenção, né, de lesões e também no tratamento, né, então fiz as duas especializações. E atualmente eu trabalho numa multinacional, no departamento clínico, que é uma área também que cresceu bastante para os enfermeiros, né, para os especialistas em estomoterapia, dermatoterapia também, né, muito feliz na área. E faço MBA de marketing, que também é uma área que cresceu bastante para nós aí que somos enfermeiros, né? Trabalhar na indústria, trabalhar com produtos, né? Então é uma área que cresceu aí bastante também no tratamento de feridas. Legal. A Gabi entrou. Ai, Gabi, me perdoe. Eu estava esperando pelo YouTube, eu não consegui avisar em tempo. Tivemos problemas, Gabi, aí vamos fazer por aqui mesmo. Tá bom? Seja bem-vinda. Então, hoje a ideia é de falar um pouquinho sobre a pele. A Nath aí que tem uma vasta experiência nessa área, né? Então, a ideia é compartilhar um pouquinho, entendermos, né, sobre as fases aí da pele, enquanto desde recém-nascido até o idoso. E eu deixo a palavra para você, Nath. Obrigada, Anne. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pele, sobre os cuidados com a pele em todos os ciclos da vida, né? Então, quando nós falamos sobre a pele, sobre aí esse órgão tão importante que nós temos, né? Quais os cuidados que nós devemos ter com a pele, desde o RN, dos cuidados com o prematuro, até a fase que nós temos da adolescência, né? Que nós temos todas as complicações de pele com relação à acne e até a fase do idoso, né? Que também nós temos que ter esse olhar mais criterioso, um cuidado mais clínico com esses pacientes. Então, quando nós falamos sobre a pele, né, ela tem de grande importância aí por vários fatores, né, que a nossa pele é responsável, por fatores multifuncionais, que promove aí um ambiente de função de barreira cutânea, né, que forma uma proteção mecânica e termorregulação. Então, a pele ela é responsável por várias funções clínicas, né, que nós conseguimos avaliar através da pele. Além disso, uma vigilância imunológica, que nós conseguimos avaliar na anamnese desse paciente todas as características dessa pele, né? Isso é muito importante para a gente prevenir qualquer alterações de um simples adesivo que eu coloco na pele, que eu posso ocasionar, sim, uma lesão relacionada a adesivo, até outras relações relacionadas às feridas, né? Quando nós falamos da parte ali da prevenção de lesão por pressão, quando nós falamos dos cuidados ali com esse paciente na parte assistencial. E quando nós falamos do ciclo de vida, né, que é esse ciclo que nós temos com relação aos cuidados, ao olhar clínico que o enfermeiro tem com relação aos cuidados da pele desses pacientes, nós falamos ali do RN, né, da linha pediátrica, que é os cuidados do recém-nascido,
E o neonato, né? O neonato que nós falamos, que nós temos os cuidados desde o nascimento. Então, quando nós falamos do RN, né, ou neonato, ele tem ali um período de 28 dias de idade, né? Quando nós falamos desses cuidados. Quando nós falamos do baixo peso, né, nós classificamos como um RN peso inferior a 2,5 kg. Quando nós falamos do prematuro, né, ele tem ali do pré-termo, né, daquela criança pré-matura e pré-termo, ela tem menos de 37 semanas de idade gestacional, né, no caso ali de nascimento dessa pele. Então, eu tenho que ter uns cuidados desde a linha de adesivos que eu coloco nesse prematuro, até os cuidados com os catéteres para prevenir qualquer complicações relacionado também à punção, né? Então, existe tecnologias que a gente nós conseguimos prevenir que essas intercorrências ocorram nessa faixa etária de idade. Que ele vai do RN, que ele vai do baixo peso, né, do prematuro pré-termo, do atermo também, que são uma das características que a gente também tem que proteger. E por que a pele é bem sensível, né, nesses casos? Que nós também dividimos como os lactentes, né, que nós chamamos lactentes, ou bebês, ou da fase infantil. Os adolescentes, que vai da fase que nós temos ali, né? Os adolescentes que me desculpem, que eles ficam bravos quando a gente fala ali dessa faixa de crianças, mas a gente classifica como ali criança até 12 anos, e de 12 anos aí até a faixa de 18 anos na fase da adolescência, e a fase adulta, que também nós temos as preocupações com a pele, os cuidados com essa pele, com a higienização dessa pele, que ele vai do tempo ali que nós temos de 18 aos 65 anos, né? Daí nós já entramos na fase ali dos idosos, né? Ter um olhar ali mais criterioso também para essa pele do idoso, né? Então, quando a gente fala um pouquinho dessas características que nós falamos da pele, né, que são as características de cuidado com o paciente, por exemplo, né, que nós classificamos como a pele do neonato, ela é submetida aí a um progressivo processo de adaptação extra-uterina. Então, é uma pele que ela tem um pH mais neutralizado, a pele desse neonato, né, que quando nós falamos do pH, do RN, né? Quando nós falamos do pH, que ele varia ali do adulto, do RN do adulto, ele tem alterações. Nós precisamos de um pH bem ácido para nos proteger contra os micro-organismos externos. E se nós estivermos falando aí de uma pele de um neonato, né, que ela tem ali um progresso de adaptação extra-uterina, nós estamos falando de um pH neutralizado, né? E sem contar as alterações fisiológicas, né, que essa pele ocorre, a gente também tem que ter cuidados com uma pele mais fragilizada, uma pele mais propícia a desenvolver essas lesões, por ser uma pele sensível, fina e frágil. E isso acontece, né, Anne, essa fragilidade da pele, né, da pele do neonato, ela ocorre por ter ali uma imaturidade, que é aquela barreira epidérmica que nós temos, que é uma diminuição significativa ali com relação à defesa, né, contra a proliferação microbiana. E isso ocorre mais susceptíveis ali nessa faixa etária, como, por exemplo, no neonato, que a gente tem ali um extrato córneo, né, que está em desenvolvimento, né? A gente tem uma pele que ela é mais propícia a ter traumas, rupturas relacionadas a um adesivo. A gente tem aumento ali de ter uma maior absorção com relação a tecnologias que eu estou utilizando nesse neonato. Por isso que é importante a gente saber quais são os tipos de cosméticos que eu estou utilizando, quais são os tipos de produtos para a saúde que eu estou utilizando nesse neonato, porque eu tenho um maior aumento ali de absorção, né, com relação ali a essa pele. Então, eu posso levar toxicidade para esse neonato. Isso é um dos pontos também, quando a gente fala aí dessa faixa etária, né, com relação a isso. Quando a gente fala as características, né, relacionado à pele, o que é importante a gente saber? Na pele do prematuro, né, na pele do RN, que a gente chama aí pré-termo, atermo, a gente precisa ter essas preocupações, né, com relação ao RN, por a pele ser muito fina, por a gente ter um extrato córneo mais delgado, que nós chamamos, né, aquela formação ainda do extrato córneo, entre a epiderme e a derme, né, a gente tem uma função mais diminuída, que é uma barreira cutânea
né, relacionado ali menos efetiva, tendo consequências mais relevantes de perda de água transepidérmica. Por isso que o risco de aumentar as dermatites para esse público é maior, né? Então, as punções venosas relacionadas aos catéteres, a gente tem que deixar bem estabilizado. Por isso que as películas transparentes, que tem de várias marcas, várias tecnologias, ela estabiliza esse catéter. Então, eu diminuo a manipulação naquele catéter e eu previno infecções, né, relacionado ali à manipulação desse catéter e também protege a pele. Então, isso é um dos pontos importantes, porque eu utilizo uma película transparente, que eu tenho total visualização, e diminuo o risco ali de ter rupturas nessa pele, qualquer alterações relacionado ali a ficar usando uma fita microporose, usando um esparadrapo numa pele que eu tenho fragilidade, uma pele fina, né? Que se tratando desse público, que é o público aí prematuro, principalmente, tá? E o público aí, o RN a termo também, que a gente precisa ter essa preocupação desses cuidados com a pele. Quando nós falamos de preocupação de rupturas mecânicas, né? Nós estamos falando de adesivos, fitas microporosas, mas nós não podemos esquecer dos produtos tópicos. E que a gente gosta bastante. Eu não tenho filhos, mas eu sei que a gente tem aí que gosta de comprar perfuminhos, gosta de comprar aí os sabonetes com cheiros, né? E que a gente também tem que ter esses cuidados, né? Que tipo de produto eu estou utilizando? Que tipo de sabonete? Esse sabonete vai me dar alterações com relação ao pH da pele, né? Desse atermo? Então, são algo que a gente precisa se atentar também. Tá? E por que isso acontece? Quando nós estamos falando da formação anatômica da nossa pele, que nós temos a camada externa, que é a camada da epiderme, nós temos a derme, né? Quando nós estamos falando com relação ali aos cuidados desse prematuro, desse RN, né? Principalmente com relação a gente tem ali ela apresenta menor quantidade de colágeno maduro, né, do que o do adulto, por conter aí elevadas concentrações de proteoglicanos, e ele atinge um maior teor de água, né? Então, o que isso significa? Significa que outras diferenças entre a pele do RN, do lactente e da criança, em relação aos adultos, ela tem várias diferenças, né? O que significa essas várias diferenças num termo não técnico? Nós estamos falando de menor espessura da camada córnea, nós estamos falando de maior ali número de folículos pilosos que nós podemos ter com relação a essa pele, menor poder, né, com relação a maior superfície também relacionado ali à espessura dessa pele, volume corporal. Então, por isso que é importante a gente ter essa atenção com relação aos tipos de tecnologias que eu estou utilizando. Se eu preciso iniciar um tratamento para esse prematuro, relacionado à ruptura da pele, se eu tenho alguma deiscência também, que tipo de antimicrobiano eu estou utilizando, é muito importante, por causa dessa absorção que é maior nessa faixa etária, né? Dentro dessas características aí que eu posso ter prejudiciais, né? Com maior perda transepidérmica, com relação ali à parte líquidas relacionada à pele. Então, isso dá propício a desenvolver as dermatites, as macerações de pele nesse público. Então, isso é um dos pontos importantes, né? Produtos relacionados a barreiras, protetores cutâneos para as fraldas, para a gente evitar excesso de umidade. Fraldas que dê maior absorção, então é importante ter essa atenção, né, a mãe ali nessa avaliação, porque se eu deixo uma fralda com muita umidade na região, né, eu vou dar ali um aumento nas dermatites associadas à incontinência, né? Se eu tenho complicações relacionado às estomias, né, é muito comum a gente pegar casos que chegam para nós com a pele toda machucada, com a pele com as dermatites, porque usa fralda, usa gaze na estomia ali desse RN, e isso você prejudica, né, dá aumento a essas dermatites. Então, existem tecnologias como, né, as bolsas de estomias para fazer essa proteção, fazer o recorte correto, a mensuração correta dessa estomia, para fazer essa proteção aí dessa pele, né? Então, é um público que a gente precisa ter um cuidado, né? Um olhar mais criterioso para esses casos, quando a gente utiliza esses tipos relacionados ao produtos, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Anne. Não, perfeito. A sua fala está perfeita.
Vai me Nossa, falando do horário aí, porque eu não sou muito acostumada à live, eu dou muita aula online, porque a gente está acostumado aí com essa nova versão, né? Mas você vai me avisando, porque como a gente teve um problema lá no YouTube, a gente entrou um pouquinho atrasado. E eu não sei muito tempo aí, quanto tempo a gente tem para falar, tá? tranquilo, pode deixar. Então, dando andamento dessas características que nós pontuamos, que é esses cuidados com o prematuro, com a pele do prematuro, com a pele também do RN, a gente também tem que ter essa preocupação com relação à maior absorção, né, para esse público, relacionado a cosméticos, relacionado aos produtos que eu estou utilizando ali nesse público, porque ele pode ter um aumento aí de risco de toxicidade, né, nesse RN, nesse prematuro, por absorção aí cutânea, né, relacionado ao que tipo de produto que eu estou utilizando. Por outro lado, a gente também tem as características dessa pele, que é mais facilmente agredida mecanicamente. Então, que tipo de fita eu estou utilizando, que tipo de película que eu estou utilizando adesiva na pele, como eu retiro, né? Não é normal desenvolver dermatites, não é normal desenvolver lesões mecânicas numa pele de um prematuro ou numa pele de um RN, né? Não é porque tem outras opções, tem outras tecnologias. Hoje no mercado existe de diferentes marcas, diferentes preços, né? Fitas microporosas ou fitas de hipoalergênicas para esse público, para a gente evitar traumas, ou verificar com a indústria, né, o tipo da retirada dessa película, que é muito importante, para você evitar qualquer ruptura da integridade cutânea desse público, né? Então, isso é muito importante quando a gente traça os cuidados para a pele do RN e do prematuro. As fraldas. As fraldas é um tópico importante. Por quê? Que tipo de fralda eu estou utilizando? Essa fralda está tendo uma boa absorção dos efluentes, né? Da urina, das fezes. Por quê? Se é uma fralda que ela não tem uma boa absorção e eu mantenho umidade ali no local, eu vou ter um aumento ali de chances de ter uma dermatite associada à incontinência por causa dos efluentes. Então, isso é um dos pontos. Lenços umedecidos, né? Quais os componentes desse lenço umedecido? É um lenço que ele agride a pele quando eu faço uma limpeza, né? Eu faço uma fricção para fazer a limpeza, a higienização no local. Então, isso é muito importante também. Então, a gente precisa ter essa percepção desses tipos de produtos, tipos de componentes, tipos de sabonetes que eu estou utilizando ali para fazer essa limpeza, né? Isso é um dos tempos relacionado a esse olhar clínico, né, que o enfermeiro ele tem nos cuidados com esse prematuro e esse RN, tá? Além disso, as absorções cutâneas, né? O produto que eu estou utilizando para formar uma barreira de proteção, que são as películas transparentes em spray que eu utilizo. Quais são os componentes? Tem álcool, né? A gente sabe que o álcool ele compromete ali, ele pode dar relacionado a dermatites, ele pode dar ressecamentos na pele, principalmente do prematuro e do RN. Então, quais os tipos de composições que tem nesse protetor cutâneo? Isso é muito importante, né? A gente saber, perguntar para o fabricante, ver com relação à bula, né? Quais são os agentes químicos que tem nesse componente? Então, nós sabemos que protetores cutâneos, né, relacionado ali à proteção da pele íntegra com relacionada à umidade, né? Dependendo, pela literatura, ela pontua que tem que ser 30 dias após o nascimento, né? Se nós estivermos falando de um RN a termo, para fazer a utilização dessa película. E dessa película transparente, que é em spray, né? Então, isso é uma das características quando a gente faz a prevenção dessas dermatites associadas à incontinência para esse público. Relacionado a estomias, né? Para prematuros, RNs, né? É muito importante também fazer a mensuração correta do estômago, fazer a avaliação correta e o recorte correto da bolsa de estomia, para que você proteja essa pele, né? Não ficar utilizando ali aquela gaze, que ela não vai umedecer aquele efluente, eu vou ficar em contato com aquele efluente na pele, eu aumento as dermatites, comprometo essa pele. Então, hoje existem tecnologias para que a gente previna que isso aconteça, né? E que a gente vê bastante casos ainda, infelizmente, que a gente recebe casos de complicações aí nessa pele, né? A Vanessa deve estar aí, a Vanessa, eu vi que ela entrou, tanto a Vanessa aqui de Sorocaba como a Vanessa de Campinas, com certeza elas recebem bastante casos com relação a essas complicações, né? Então, isso é dos pontos importantes. E, gente, o que eu achei interessante passar para vocês também
com relação a esse público, que a gente precisa também ter os cuidados com essa pele com relação ao álcool, né? Com relação ao uso excessivo do álcool, principalmente ali no prematuro, onde a gente pode causar uma necrose hemorrágica nessa pele. Então, eu pesquisei vários artigos onde eles pontuam o risco que eu posso desenvolver se eu ter um excesso de uso de álcool ali na pele desse prematuro, desse RN, né, que eu posso desencadear. Então, o uso tópico, né, antisséptico, que a gente chama com relação à pele, tá? Isso é um dos pontos importantes quando nós falamos de ter essa percepção de quantidade, né? Além disso, o álcool presente aí em soluções de limpeza que nós utilizamos pode causar queimaduras na pele do prematuro e na pele do RN. Então, isso é importante a gente ter essa percepção que quando eu preciso fazer uma asepsia na pele. Então, é muito comum, pelos estudos que eu pesquisei com relação a isso, né, o uso do Clorex, né, o Clorexidine puro, 0,5%, é um agente tópico antisséptico eficaz e é considerado uma alternativa mais segura, né, do que você fazer a utilização aí associando com o álcool, tá? Então, isso é um dos pontos importantes. Ter atenção, como eu disse para vocês, como as mães gostam bastante, com relação a perfumes, cheiros, corantes, né, desses cosméticos, e é uma das intenções, né, que relacionado ali ao uso desses cosméticos, que pode dar alterações cutâneas, como rush cutâneo, pode desencadear uma dermatite atópica, né, relacionado ao uso indiscriminado aí dessas soluções, tá? Com relação ao uso, né? Componentes que eu achei interessante passar para vocês, já que nós estamos falando do cuidado com a pele, que é com relação a parabenos, né? Que é o parabenos? Que é esse nome difícil? Existem esses produtos de cosméticos, né, com relação aos parabenos, que é o metilparabeno e o propilparabeno, né, que existe nos componentes como os loções, como os shampoos dos bebês, como também nos lencinhos umedecidos, que pode desencadear a dermatite de contato. Então, o rush cutâneo, né? Então, às vezes a gente não sabe de onde está vindo ali aquelas lesões, né? No caso, assim, essas dermatites, essas alterações na pele, e é relacionado ali ao lenço umedecido, que é um componente que tem como parabenos, né? Como a gente fui pesquisar sobre esse assunto, a gente vê vários casos associando a dermatites ali relacionado ao uso desses componentes que tem alguns lenços umedecidos, né? Não sei te dizer qual marca, tá? Mas atentar, né? A que tipo de produto eu estou utilizando para fazer higienização, a que tipo de produto que tem nesse lenço umedecido, no sabonete, né? Então, isso é importante para ter cuidado ali a proteção com essa pele desse público, né? Certo? Certo, a Vanessa comentou que tem muitos casos, sim. Deixa eu só ver aqui. E ela Vanessa, com certeza, tem bastante. Ela colocou aqui também a questão da concepção errônea de higienização. Realmente, o pessoal acha que com certeza. uma limpeza, dando antisséptico para tudo vai resolver, né? Exatamente. E falando um pouquinho da fase adulta, né? Quando a gente vai entrando aí na fase da adolescência, quando tem as alterações hormonais, nós temos as presenças de acne, né? Que isso pode acontecer no aumento da oleosidade da pele. É claro que existem vários tipos relacionados a essas complicações de acne, né? Vários tipos de pele, por isso que é importante sempre acompanhar com um especialista todo esse cuidado, mas que um dos pontos, quando a gente vai estudar sobre esse assunto, estudar sobre essas alterações na pele, que ocorre devido ali também à alimentação, a ingestão hídrica diminuída, né? Que a gente pode ter ali a ingestão de carboidratos, a ingestão de glúten, o açúcar, também dá alterações com relação ao aumento dessa oleosidade na pele, né? Então, falando um pouquinho dos adolescentes, ali saindo ali já dos cuidados com a pele, do RN, né? Falando agora desse ciclo de vida que a gente entra na adolescência, que é aí o terror, que são essas acnes que aparecem bastante nessa faixa etária, existem os fatores que a gente tem intrínsecos, né? Quando nós falamos intrínsecos, que altera, que é caracterizado por alterações genéticas, que também interfere ao aparecimento dessas acnes, né? A parte metabólica,
que também é um dos fatores que desencadeia aí esse desenvolvimento aí dessas acnes ou outras alterações na pele que pode ter aí nessa linha, nessa faixa etária, né, que são os adolescentes, que tem ali um dos fatores que vai aumentando, um caso relacionado à oleosidade, vai aumentando aí essas lesões, né? Que é importante sempre acompanhar com especialistas para tratar corretamente para cada tipo de pele. Não é simplesmente o sabonete que eu utilizo para minha acne vai ser eficaz para o outro também. Então, essa avaliação de um especialista é muito importante. O que a gente faz de orientação, né? De cuidado, né, com relação a utilizar o protetor solar, né, para as suas características da sua pele. Se eu tenho uma faixa de adolescência que tem a presença de acne, um protetor solar mais mate, aquele protetor solar que não vai dar mais umidade, né, isso é um dos pontos importantes quando a gente avalia com relação a cosmético nesses cuidados, né? E os fatores extrínsecos, que são os fatores externos. E aí a gente entra nesse fator importante, né, com relação a isso também, que a gente está ligado ali ao meio ambiente, né, com relação a muita oleosidade nessa pele. Então, aquele adolescente que tem aquela pele muito oleosa ou aquela pele mista, né, utilizar ali os sabonetes com higienização duas vezes ao dia, de manhã 2 vezes, à tarde 2 vezes, para diminuir aquela oleosidade na pele, evitar ficar comprimindo essas acnes, onde a gente tem um aumento das manchas, né? Protetores solar é muito importante, mesmo que eu fique o dia todo. Agora a gente está aí ainda em pandemia, né? Os adolescentes estão nas aulas online, ficam muito tempo no computador, muito tempo no celular. Essa luz também pode aumentar aí as manchas na pele, né? Que são um dos pontos também importantes ter esses cuidados, né? Que são um desses fatores que a gente chama extrínsecos, fatores externos. E os hábitos de vida, gente, não tem jeito, né? Essa pandemia, você come muito ou não come muito carboidrato, glúten, eu que eu diga, porque é uma briga eterna, né? Mas quando a gente fala dessas orientações, o excesso de açúcar e o excesso de carboidrato também é um dos fatores que aumenta a oleosidade da pele, aumenta aí essas características também com relação aos cuidados. Então, nessa faixa de adolescência, é muito importante a ingestão hídrica. E essa ingestão hídrica é água, pessoal. Não é simplesmente, eu estou tomando um suco, eu substituo. Não, a água é muito importante no cuidado aí também para a gente ter uma pele mais hidratada, uma pele mais saudável, né? Isso é um dos fatores aí do hábito de vida muito importante, né? Anne, são uma das características que a gente precisa se cuidar, né? Entrando um pouquinho na fase... Mínimo 2 litros, mínimo 2 litros. A gente sempre pega o peso e divide por 30 ml para você saber a quantidade ideal para você, porque cada um tem, né, um biotipo, então o ideal é a gente fazer esse cálculo, peso dividido por 30 ml, a gente sabe a quantidade ideal para a gente fazer a ingestão aí da água, né? Isso é uma dos fatores importantes. Aqueles não adeptos, eu sempre falo, começa com 2.000 ml, aí depois você vai, né? Calcula conforme o peso, porque eu mesma, com a questão de hidratação, eu era bem não aderente. E aí chegou um ponto que eu precisei muito, né? Eu estava ficando aí pré-diabética, hipertensa, e eu falei, não, vamos dar a rotina. E aí, realmente, hoje eu tomo realmente mais, mas assim, comecei com 2, porque é algo que, para quem não é adepto, começar já conforme quilo-peso, não é todo mundo, eu falo por mim. Né? Sim, realmente a orientação é essa mesmo, é o que você... Com certeza. Quanto tempo nós temos, Anne? 15 minutos. 15 minutos. Falando um pouquinho, então, daí desse ciclo de vida, nós temos aí os 20 anos, né? Nós entramos na fase aí jovem. Essa etapa, ela apresenta aí algumas alterações hormonais também. Então, a pele ela pode ter esses picos de oleosidades, dependendo das características da sua pele. Pode ter também
já essa diminuição com relação à acne, né? Mas isso é um fator aí de cada um, com relação ao aparecimento dessas características na pele, com relação às manchas, é muito importante ter essa percepção com relação à alimentação também. A gente entra nessa fase preventiva, né? Que aos 20 anos tem mais aí a pele, mesmo que a pele ela é mais firme, né? Com a presença ali com relação ao colágeno, a gente entra com essa fase mais preventiva. Então, nos 20 anos, a gente é indicado nessa faixa etária de idade utilizar a vitamina C, que é muito importante, vitamina C tópica, é muito importante também para a utilização da pele de manhã e à noite, para a gente dar mais hidratação para essa pele. Né? Então, a gente entra já nessa fase mais preventiva, né? Utilização do filtro solar, não tem jeito, isso é algo que a gente precisa criar como hábito, né? Tanto, mesmo trabalhando de home office, mesmo trabalhando em escritório, não ficando muito em exposição ao sol, você precisa fazer uso do protetor solar, né? Porque essa luz, ela também tem características de dar mais manchas na pele. Então, isso são um dos fatores que a gente precisa também ter ali nessa faixa etária de idade. Aos 30 anos, né? A gente entra, de repente, 30, a gente já entra nessa faixa preventiva, que pode ter alterações com relação ao nível de hidratação. Então, tanto na ingestão hídrica, eu preciso fazer essa hidratação também para ter uma pele mais hidratada, uma pele mais saudável, mas eu também preciso ter os cuidados, que é a utilização desses hidratantes noturnos para a pele, hidratantes diurnos para a pele, para a gente manter uma pele mais saudável, uma pele mais hidratada, né? Porque já a gente inicia já com uma perda de colágeno, certo? E aí da elastina da pele, começa a aparecer ali aquele aparecimento das primeiras rugas, né? A gente já começa a ter aí aos 30 anos, né? Nessa fase ao redor dos olhos, pode ter mais aumento aí com relação às manchas, né? Secador muito perto da pele também, né? Quem trabalha ali perto de aquecimento para a pele, então isso é um dos pontos que nessa faixa etária é maior o risco de aumentar essas manchas e também esses aparecimentos das rugas, né? Então, muitos iniciam de forma preventiva, né? O Botox, né? Para a gente ter aí a diminuição dessas expressões aí com relação a essa faixa etária, né? Que eu adoro. Eu sou suspeita de falar. Tanto Botox. Eu adoro. A higienização da pele é muito importante também, porque você tem perda um pouco aí com relação aos 30 anos. Essa higienização é um dos pontos importantes para você manter uma esfoliação para a pele, né? Porque a gente tem essa troca celular diariamente e essa esfoliação vai ajudar a dar uma boa hidratação, associando com os cosméticos, né? A Van, passou dos 40. Olha lá, o que a Van falou? Quando a gente fala aí dos 40, vamos chegar dos 40, Van. Quando nós falamos dos 40, a pele tende a ficar mais seca, mais sensível e com perda progressiva da elasticidade, né? Nessa faixa etária de idade, a gente já tem o aparecimento das expressões, das rugas, né? Mais profundas. Então, nesses casos, os cuidados, né, da higienização devem ser feitos com mais suavidade, evitar aqueles esfoliantes que eu tenho aquela agressão na pele, né? Então, isso é ruim para essa faixa etária de idade. Então, a gente tem que aumentar a hidratação, os cuidados com essa pele, né? Sempre higienizar, isso em qualquer faixa etária, eu acho que é muito importante, a higienização noturna da pele, utilizar um bom hidratante. No período da manhã, né, utilizar ali essa esfoliação sem fazer agressão na pele e utilizar ali esses hidratantes com vitamina C, ácido hialurônico, que vai ajudar a dar uma boa hidratação para a pele. Então, na faixa dos 40 anos, quando a gente fala dos fatores extrínsecos, os fatores externos, né, isso é um dos pontos importantes, né, que é a hidratação, dessa pele também, e o protetor solar também, que não pode faltar na faixa etária desses casos, dos 40 anos, né? Viu, Van? Quando nós falamos dos 50... Eu também estou nessa, dos 40 anos. Imagina, vocês estão ótimas. Quando nós falamos dos 50 anos, a gente tem uma pele mais madura, né? Uma pele que ela torna aí mais finas, mais sensíveis, mas além da diminuição da renovação celular e da secreção sebácea, né, nessa faixa etária dos 50 anos, a flutuação, que é a flutuação hormonal,
é um dos fatores que pega aí com relação a essa faixa etária, que a gente tem uma pele que ela vai ficando mais ressecada, a gente vai tendo ali um aumento da desidratação dessa pele, né, nos 50 anos de idade. Na higienização, é importante optar por loções que proporcionam limpeza mais profunda. Então, sempre no período noturno, fazer uma boa higienização. No diurno, né, de manhã, fazer uma boa higienização também, fazer uma hidratação com vitamina C, é um dos fatores importantes quando nós estamos aí na faixa etária dos 50 anos, né? E optar por os hidratantes, ele deve ser loções como cremes, loções cremosas, de preferência associado com substâncias que tratam as principais necessidades, como os agentes ali tensores, né? E antioxidantes, que nós chamamos, que também está relacionado ao seu tipo de pele. Se é uma pele que ela já é mais ressecada, se é uma pele que tem características mais, por exemplo, oleosa ou mista, né? Isso são um dos fatores importantes na faixa etária dos 50 anos, tá? Fechando o ciclo de vida, nós entramos na pele do idoso, né? Que é o nosso assunto de hoje. Nós iniciamos o assunto desde os cuidados com a pele do RN, do prematuro, e nós viemos da faixa dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes, da fase que nós temos ali adulta, fase jovem, né? E a pele do idoso. A pele do idoso é uma pele que eu preciso ter ali um importante, né, cuidado com essa pele, que é o principal local onde a gente tem uma pele mais frágil, né, uma pele mais fina, né, que ela vai ficando com perda de colágeno, uma pele mais elástica, que é um processo natural, né, que é o processo do envelhecimento, que é o processo que nós temos, que ela traz a perda da hidratação dessa pele. Eu começo a ter um ressecamento nos locais de extremidades da pele do idoso, cotovelo, calcanhares, né? São essas regiões que vai aumentando ali esse ressecamento, né? A pele ela vai tendo mais fragilidade, não vai aparecendo mais rupturas da pele, que são os skin tears, que é aquele rompimento que eu tenho superficial da pele, relacionado ali a uma abrasão, né? Uma fricção ali no local, né? Então, isso é um dos pontos que a gente precisa se atentar com a pele do idoso, né? Que são os lugares relacionados ali também aos fatores extrínsecos, que são os fatores externos, são a pele do idoso. Então, falando em tecnologias, fitas microporosas, películas transparentes na pele do idoso, eu preciso ter atenção na aplicação, na retirada correta. Não é normal, né, eu ter lesão por adesivo nesse idoso. Não é porque ele tem uma pele mais fragilizada, uma pele mais ali ressecada, que eu vou utilizar uma fita microporosa e vou retirar de forma inadequada e dar uma lesão por adesivo. Então, isso é um dos fatores que eu preciso me atentar com cuidado com esse paciente idoso, né? E os fatores intrínsecos, isso a gente sabe que também interfere, né? Relacionado àquele paciente que tem alterações da glicemia, do diabetes, né? A gente sabe que também os fatores sistêmicos, como hipertensão, como algumas complicações sistêmicas, a gente pode ter aumento dessas lesões crônicas, como as úlceras venosas, as úlceras arteriais, relacionado a isso também. Complicações dos acamados, então lesão por pressão desses idosos acamados, a gente tem que ter um olhar mais criterioso para as boas práticas e o cuidado com a pele desse idoso, né, relacionado aos acamados, cadeirantes. Isso é um dos fatores importantes. Agora, vamos falar de uma forma onde a gente entra com a prevenção, né, da pele desse idoso e também entramos com o tratamento. Quando nós entramos com a prevenção, a gente precisa ter cuidado com os banhos, né? Como que é o banho que eu estou ali desse idoso? É um banho muito quente, onde a gente aumenta ali o tempo relacionado àquele banho quente na pele. Eu posso dar aumento do ressecamento nessa pele, que é propício a desenvolver mais essas rupturas, que são aí essas lesões, aumento das dermatites atópicas, né? Então, isso é um dos fatores importantes para a gente se atentar. Precisa ser um banho, né, mais morno, né, um banho ali que eu vou não vou dar um aumento da temperatura
nessa pele, né? Então, isso é um dos pontos importantes. Hidratação na pele do idoso. A hidratação, ela tem que ser tanto hídrica, né, ingestão hídrica, como também externa, com o uso dos hidratantes, né? Preferir produtos que sejam emolientes, produtos umectantes, para melhorar o nível dessa perda que ele tem, né, do idoso, a perda de água da pele, e de preferências que sejam cremes oclusivas, né? O que são esses cremes oclusivos? São aqueles cremes que diminuem a evaporação, tá? O que significa isso, Nath? Existem várias marcas no mercado, mas quando a gente utiliza produto para hidratação ou protetores cutâneos, né? O que é uma hidratação? É um produto que ele vai conseguir, a pele vai absorver e eu vou manter hidratado. São produtos que têm composições emolientes. E isso a gente consegue ler ali atrás da rótula do produto, né? O que tem? É um emoliente, são umectantes, porque ele ajuda a fazer absorção e dar uma hidratação para essa pele. Se eu falo protetor cutâneo, estou falando barreira de proteção. Então, aquele protetor cutâneo, ele tem componentes que vai formar uma película na pele e quando entrar em contato com fezes, com urina, com umidade, ele vai formar aquela proteção, ele vai formar aquela barreira, né? Evitar esses protetores cutâneos com álcool, né, para a pele do idoso, porque eu posso aumentar o ressecamento da pele, né? Isso é uma das características, né? Lábios, né? Às vezes a gente não se preocupa com os lábios e o idoso ele tem aumento do ressecamento dos lábios. Então, ter rachaduras agora no frio, a gente aumenta essas características de rachadura nos lábios, né? Protetores solares, né? Então, exposição na mucosa, né? A gente vê aí um aumento com relação ao câncer já relacionado à pele, então aumenta a exposição. Hoje existe hidratantes labiais que a gente pode hidratar a pele desse idoso, então isso é uma das características também que a gente precisa ter esse olhar mais clínico, né? Passar a informação ali para aquele idoso ou para aquela avózinha que você tem ali, ter essa atenção também com relação a isso, tá? E o sol, gente, nem se fala, o sol é para todas as faixas etárias que nós estamos falando, mas se nós estamos falando do ciclo, né, que é o final, né, da vida, a gente também está falando desse parte aí da pele do idoso, que é o sol, né? A utilização do protetor solar é indispensável para esses casos, porque os raios solares, né, ele causam um aumento da velocidade do envelhecimento. Então, não adianta eu também não cuidar desse ciclo de vida da minha pele e eu chegar querendo uma pele saudável no final da vida, né? Então, a gente precisa ter essa forma preventiva de cuidar também da nossa pele. Então, nós, como profissionais da saúde, nós orientamos nossos pacientes, mas hoje a live a gente também está falando do autocuidado, que é o cuidado que eu tenho com a minha pele, é muito importante também. Então, quando a gente fala do sol para a pele do idoso, a gente aumenta ali a radiação, né? No caso ali, não utilização de protetores solares, a gente aumenta o risco desses idosos desenvolver ali o câncer de pele, né? Ter essas complicações com relação a isso. Então, é muito importante também ter o hábito de proteger com chapéu, com boné, né? Não só com protetor solar, né? Eu sei que às vezes é difícil, ali eles são um pouquinho, eu vejo pela minha família mesmo, um pouquinho teimosa, a gente orienta, mas isso é importante, protetores solares, se proteger com o sol, né, que é aí o uso dos óculos, bonés, né, isso é um dos fatores que a gente precisa se atentar, porque são pequenos cuidados que a gente precisa ter para não ter outras complicações mais críticas ali, como, por exemplo, o câncer de pele, né? Então, isso é uma das características que a gente tem, que é esse autocuidado com relação à pele, tá? Como nós estamos de tempo, porque a gente deu uma atrasadinha aí. Tranquilo, agora se quiser finalizar, se você puder, né, compartilhar com o pessoal as tecnologias, falar um pouquinho do que você indicaria, né? Acho que seria bacana. Tá, gente, agora a gente falando aí do final, para a gente finalizar das tecnologias, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu trabalho na indústria, mas vocês viram que eu falei de forma abrangente com relação às tecnologias de produto, mas quando a gente fala de produtos para a saúde, quando a gente fala da faixa etária ali do prematuro, quando a gente fala dessas características do RN, existem várias tecnologias que auxiliam o nosso cuidado ali
para esse público, né? Que ele vai desde forma preventiva para o cuidado dos catéteres, onde nós temos as películas transparentes, né? Que são as películas transparentes estéreis, aonde a gente pode utilizar para fazer a proteção desse catéter, tá? São películas que tem um adesivo de poliacrilato, então ela adere bem na pele, e essa aderência na pele, eu preciso ter uma retirada adequada. Cada fabricante tem um modo de aplicar. Cada fabricante vai ter suas características. Então, se eu estou protegendo um catéter de um RN, de um RN, de um prematuro, a gente sabe que hoje a gente sinta mente sobre essa fragilidade da pele. Então, muito adesivo na pele, com os componentes de poliacrilato desse adesivo, eu preciso sempre ter atenção de segurar essa pele e fazer a retirada desse adesivo. Tá? Se for películas transparentes, eu puxo elas para baixo, independente do fabricante. Ela vai soltando da pele, né? Alguns com mais facilidade soltam, outros não. Por isso que é importante ter essa percepção de segurança para retirada. Quando nós falamos de protetores cutâneos, né, existe várias marcas também, mas a gente fala um pouquinho das transparentes, que é os protetores cutâneos, né, que ele forma uma barreira de proteção. Em que momento eu uso, por exemplo, num prematuro, né, essas barreiras protetoras? Eu utilizo 30 dias após o nascimento, e isso está na literatura relacionada aos componentes. Ter atenção aos componentes que não com álcool, né? Porque tem alguns produtos que têm álcool, então evitar álcool nessa faixa etária de idade, né? Que tenha componentes com álcool. Esses protetores cutâneos têm em forma de spray e em forma de creme, que ele seca rapidamente na pele. Quando você aplica, ele dá 30 segundos e ele já forma aquela película transparente, que é um produto para a saúde. Não tem cheiro, não tem com relação ali à coloração. Ele forma uma película transparente com relação à umidade. Que vocês podem utilizar esses protetores cutâneos em forma de spray, né? Na região de proteção da fralda, para proteger com relação aos efluentes, né? Pode utilizar também nas bolsas de estomias, para proteger do adesivo e também relacionado ao extravasamento do efluente. Então, isso é muito importante. E quando a gente opta pelo creme, a gente está optando por algo que eu preciso hidratar. Eu preciso proteger e preciso hidratar. Então, o componente vai auxiliar nessa barreira protetora com relação à umidade e ele vai dar uma boa hidratação, né? Então, essas opções de creme, ele consegue dar uma boa proteção e também ali uma hidratação, tá? Películas que eu disse para vocês, para a gente evitar o rompimento de pele relacionado às lesões por adesivos, né? Porque não é normal, tá? Então, não é normal esse paciente sair com uma lesão relacionada a adesivo. Então, existem várias tecnologias também que tem com relação à proteção de fixação. Então, eu vou fixar um dreno, eu vou fazer fixação do catéter enteral, catéter vesical, que é muito importante, fazer a fixação independente relacionada à faixa etária, desde ali do RN até a fase do idoso, né? Fazer uma boa estabilização e uma boa fixação para a gente evitar também essas lesões de uretra, que às vezes acontece ali com mais frequência do que a gente imagina, né? Porque a fixação é muito importante corretamente, alternar essa fixação também. E existe várias marcas, onde são produtos que ele tem adesividade suave, tem adesividades de silicone, ele é um tecido não tecido de poliéster, né? Que você consegue reposicionar na pele, consegue fazer a aplicação e reposicionar sem fazer aquela elevação dermopidérmica. Por quê? Se a gente está falando, como nós conversamos, do extremo de idade, como um prematuro que está ainda em formação do estrato córneo, né? Tem uma fina camada ali do RN do estrato córneo, a gente tem um aumento do rompimento ali com relação a essa junção dermopidérmica. Por quê? Porque se eu coloco uma fita microporosa, um esparadrapo, e retiro erradamente dessa pele, eu quebro, faço uma elevação dermopidérmica. Então, a gente aumenta a tendência a ter essas dermatites atópicas ou o rompimento dessa pele. E quando eu falo isso, eu falo dos extremos de idade. Eu estou falando desde o prematuro, do RN, estou falando até a fase
do idoso, né? Que tem também a tendência a ter esses rompimentos de pele com relação ao adesivo. Então, existem marcas hoje no mercado que trabalham com tecido não tecido de poliéster, que eu consigo utilizar, ele faz essa transpiração da pele. O que é a transpiração da pele? O MVTR, ele consegue gerenciar ali o suor, né? A umidade da pele. Então, eu mantenho uma boa fixação desse adesivo e eu previno que ocorra qualquer relacionado a lesões nessa pele, tá? Então, eu pontuei algumas tecnologias que a gente utiliza em todo esse ciclo de vida, né? Relacionado desde o nascimento até a fase que a gente tem a faixa etária das crianças, os adolescentes, fase jovem, a fase adulta e o final da vida aí relacionado aos cuidados com a pele do idoso, tá? Legal. Importante também, né? Acho que a Natália sabe, né? Melhor que eu, a questão dos cosméticos, né? Então, tomar cuidado, porque assim, existe a diferença do produto utilizado no serviço de saúde para o serviço de saúde, né? Até a relação do cadastro de Anvisa e tudo mais. Então, realmente a ideia de trazer a Nath hoje aqui para divulgar mesmo algo relacionado ao serviço de saúde, né? Que a gente sabe aí que tem as especificações, tem todos os critérios baseados, né, de Anvisa para dar esse suporte pensando num paciente aí, né, com problemas aí desde dermatite, né, lesões, enfim. Então, sim, muito bacana, Nath. Amei, peguei várias dicas para mim, né? E eu acho que obrigada. o também com certeza aproveitou muito. Eu acho que é um tema e algo aí bem atual, relacionado né, a tudo que a gente está vivendo. Sabemos aí da questão da pirâmide invertida, né? Hoje temos aí cada vez mais idosos e teremos... Sim, com certeza. E É um tema muito que eu tive que dar uma resumida, né, para a gente falar, mas eu acho que deu para passar essa mensagem de todos os cuidados aí, desde ali da fase, né, do prematuro, do RN, até a fase do final da vida. Eu acho que a gente conseguiu passar a informação, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer o convite de participar aí da live. Anne, conte comigo. Né? A Van, que interagiu bastante aí, todo mundo que está falando, muito obrigada, pessoal. A gente está bastante saudade aí de se ver presencialmente, mas estamos juntos também de forma online, né? Que saudade dos encontros. Esses dias eu estava foto, lembrei de uma foto que eu tirei com você, com a Vanessa, com a Gabi. Ai, que saudade! Meu Deus! Logo, logo, quem sabe, logo, logo, né? Mas estamos juntos de forma virtual também. Queria agradecer o convite, viu? Muito obrigada, Anne. Nem fale, eu que quero agradecer você novamente, as meninas aí super parceiras que assistiram. Excelentes profissionais, aprendi muito com elas aí, aprendo com você diariamente. Então, eu falo que nós temos aí essa parceria e é muito válido. Eu falo que a enfermagem... Ah lá, a Gabi falou que vir para Itapema. Vou sim, pode deixar que eu vou. Então, tá bom. Vou só tirar uma foto, Gabi. Cadê a Gabi? Acho que não consegue deixar mais de 3, né? Acho que não, né? Acho que não. Então, vamos nós duas, Van. Tirar uma foto, peraí. Vamos. Pronto. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa noite, pessoal. No YouTube, então, né? Para quem não conseguiu assistir. Desculpem pelo ocorrido. Ah lá, Gabi, arroz com frango. Ai, que delícia! Elas faziam bastante arroz com frango para mim quando eu ia lá. Delícia! Saudades, Gabi. Então tá bom. Um beijo a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.